A porta de entrada para o abismo. O alcoolismo, embora muitas vezes tratado com desdém ou disfarçado sob o véu da normalidade social, é um mal silencioso que corrói vidas por dentro. Ele começa com pequenos goles, geralmente em situações de lazer, celebrações ou para relaxar após um dia difícil. No entanto, o que começa como hábito social pode se transformar, sutil e gradualmente, em um vício devastador. Este capítulo tem como objetivo introduzir o leitor ao universo complexo e multifacetado do alcoolismo, explicando como ele se desenvolve, por que é tão perigoso e quais são os primeiros sinais de alerta. O início inofensivo. Em muitas culturas, inclusive no Brasil, o consumo de álcool é encarado como parte do cotidiano. É comum ver propagandas associando cervejas à felicidade, liberdade e sucesso. Em festas, eventos esportivos, encontros familiares ou mesmo em casa após o trabalho, o álcool está presente. Essa naturalização do consumo contribui para que poucas pessoas enxerguem o perigo escondido em cada dose. O alcoolismo raramente começa com grandes quantidades. Pelo contrário, ele costuma surgir de forma sutil. Uma cervejinha no fim de semana, um vinho no jantar, uma dose de uísque para aliviar a tensão. Com o tempo, o corpo desenvolve tolerância, exigindo doses maiores para obter os mesmos efeitos. Quando a pessoa começa a beber sozinha, sentir irritação ao ficar sem álcool ou justificar constantemente o consumo, os primeiros sinais do vício já estão dados. O que é, de fato, o alcoolismo? O alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, classificada como um transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas. Trata-se de uma dependência química que altera o funcionamento do cérebro e compromete a capacidade de controle do indivíduo sobre o consumo de álcool. Essa dependência pode ser física, psicológica ou ambas. A dependência física ocorre quando o corpo passa a necessitar da substância para funcionar normalmente, e a interrupção causa sintomas de abstinência como tremores, ansiedade, insônia e, em casos mais graves, alucinações. Já a dependência psicológica se manifesta quando a pessoa acredita que não pode lidar com certas situações sem o uso do álcool, seja para relaxar, enfrentar problemas ou se socializar. Quem pode se tornar alcoólatra? Existe um mito comum de que apenas pessoas fracas, sem força de vontade ou em situação de vulnerabilidade se tornam alcoólatras. Nada poderia estar mais longe da verdade. O alcoolismo não escolhe classe social, gênero, idade ou profissão. Ele atinge jovens, adultos, idosos, ricos e pobres. Médicos, professores, artistas, operários, estudantes, todos podem ser vítimas do vício. É importante destacar que fatores genéticos, emocionais, ambientais e sociais podem aumentar a vulnerabilidade de uma pessoa ao alcoolismo. Alguém que cresceu em um lar onde o álcool era consumido excessivamente, por exemplo, tende a considerar esse comportamento como normal. Traumas emocionais, como perdas, abusos, depressão e ansiedade também são gatilhos poderosos para o início do vício. Os primeiros sinais identificar o alcoolismo em estágio inicial pode ser desafiador. Muitas vezes, a própria pessoa nega o problema, e aqueles ao redor demoram a perceber. No entanto, existem sinais de alerta que não devem ser ignorados. Aumento da tolerância, a necessidade de consumir quantidades cada vez maiores para sentir os mesmos efeitos, perda de controle. Dificuldade em parar de beber uma vez que o consumo começou, negligência de responsabilidades. Faltar ao trabalho, comprometer tarefas ou estudos por causa do álcool. Isolamento social. Afastamento de amigos e familiares, principalmente os que não consomem álcool. Mudanças de humor,
irritabilidade, agressividade ou depressão, especialmente quando está sem beber. Sintomas de abstinência: tremores, sudorese, náuseas e ansiedade ao ficar sem a bebida. A negação como armadilha. A negação é um dos principais obstáculos no tratamento do alcoolismo. A maioria dos dependentes não se reconhece como tal. Frases como "eu paro quando quiser", "só bebo socialmente" ou "não sou igual aos outros" são comuns e revelam um mecanismo de defesa inconsciente que protege o vício. Enquanto a pessoa não reconhece o problema, é praticamente impossível iniciar uma recuperação efetiva. Essa negação também pode ser reforçada pelo ambiente. Amigos que também consomem álcool, familiares que minimizam o comportamento ou uma cultura que glamouriza a bebedeira contribuem para que o problema se agrave. Os danos do alcoolismo. O vício em álcool vai muito além de um comportamento descontrolado. Ele afeta diretamente todos os aspectos da vida de uma pessoa: físico, emocional, social, profissional e espiritual. As complicações de saúde incluem doenças hepáticas, como cirrose, pancreatite, problemas cardiovasculares, danos neurológicos, transtornos mentais e maior risco de acidentes. Além disso, o alcoolismo pode levar à destruição de lares, perda de emprego, isolamento, violência doméstica, comportamento suicida e criminalidade. O impacto social é gigantesco, e os custos para o sistema de saúde pública também são alarmantes. O primeiro passo: reconhecer o problema. Reconhecer o alcoolismo como uma doença, e não como uma falha moral ou falta de caráter, é essencial para iniciar a jornada de recuperação. Assim como qualquer outra enfermidade, ele exige diagnóstico, tratamento e acompanhamento constante. Negar sua existência apenas prolonga o sofrimento. Este livro é um convite à consciência. Este primeiro capítulo quis abrir os olhos para a realidade do vício que, muitas vezes, se mascara de normalidade. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar as causas, consequências,